Vocês estão visualizando a tela do meu computador? Sim. Tá, beleza. Então, antes de eu começar, eu quero falar algumas coisas com vocês. Vocês aí estão nesse momento atuando como líderes, né, no projeto aí da empresa Júnior. Eu olhei, tá, Andriele, todos os relatórios, já tinha olhado alguns relatórios anteriores, inclusive os relatórios que você me entregou ontem, na segunda-feira, tá? E com base e, e com base nessa perspectiva de relatório, eu trouxe algumas alterações que eu vou fazer aí em relação aos processos, tá? E vou mostrar para Tá. vocês hoje em relação a isso. Bom, primeiro, né, a gente tem que entender e vocês como estão na liderança também entenderem para fazer a equipe de cada área de vocês aí também, né, entender como funciona e o que, que é a empresa Júnior, né? A gente não está criando uma empresa de fato, num contexto real, né? O que vocês já sabem, né? Até a diretora conversou aí no dia da apresentação da proposta de vocês. A gente tem uma hierarquia mais horizontal, ou seja, existem aí as lideranças que vocês foram escolhidos. Claro que vocês estão no momento nessas lideranças, né? E depois a gente tem um rodízio até o final do ano nesse ciclo. Além disso, essas decisões acabam sendo mais compartilhadas, ou seja, não pode de hipótese alguma vocês tomarem decisões sem que sem que eu, né, tenha conhecimento enquanto orientador com vocês, mas também que vocês não deixem de participar as respectivas integrantes da equipe nesses processos de decisões por área. Se a gente for olhar dentro dessa estruturação, né, a gente tem uma estrutura mais estratégica, que é aí o colégio, né, com também, deixa eu botar aqui que alguém pediu para entrar, com também essa estruturação do colégio, mas também com esse acesso de vocês, né? E aí vocês estão dentro de uma parte que a gente pode chamar de gerências, né? Porque essas gerências têm um papel simplesmente de fazer com que esses planos de atividades aí possam chegar às equipes e possam acontecer, tá? Esse é um primeiro fator. Então, lembrando que a gente está lidando com estudante de formação, vocês são alunos do técnico, né, em administração, ainda estão num processo de formação, então, consequentemente, a gente vai levar a sério, mas também entender que as pessoas têm determinadas dificuldades, mas vão se desenvolvendo ao longo do processo. E que a remuneração que vocês recebem aqui, né, o objetivo principal é o aprendizado de vocês, claro. Existe uma previsibilidade de lucro, existe, mas acima de tudo, a gente tem aí a questão de vocês entenderem que é o aprendizado pessoal e profissional de vocês que está em xeque, não somente de vocês, mas de toda a turma. A remuneração ela é uma questão não financeira, porque vem do aprendizado, a capacitação, a experiência que vocês adquirem. Claro que alguns de vocês já atuam aí, se eu não me engano, a Samia, com o pai na empresa, mas outros Isso. não, né? E às vezes não tem essa vivência, essa prática. É claro que nesse processo vai ter um pouco de medo, vai ter receios, terão dificuldades, mas isso é passível de se resolver desde que você tenha consciência disso, tá? E aí, a primeira ação de mudança vai acontecer aqui, né? A gente vai ter a avaliação de desempenhos mensais para as lideranças e para as equipes. Como assim, Thiago? Vou clicar para vocês verem. Primeiro, esse formulário quem só vai ter acesso será eu, tá? Acesso quando eu falo de gestor, de ver os resultados, os dados. Essa avaliação de desempenho das lideranças, todos os integrantes que fazem parte da empresa Júnior e que não são líderes irão responder esse formulário até o dia 10 de cada mês. Nesse mês, mais especificamente falando, como eu só dou aula para vocês aí na quinta-feira, né, da empresa Júnior, e ontem foi uma outra disciplina, eles vão preencher isso até sexta-feira agora, como vocês também, tá?
E aí ele vai obrigatoriamente ter que registrar o e-mail aqui que está respondendo, vai colocar aqui, né, o nome, vai colocar a data que ele está, no caso, respondendo, que é hoje. Ele vai dizer qual é o setor que ele atua. Então, por exemplo, ele, ó, sou do setor de operações, vou lá para a próxima sessão e aí eu começo a avaliar a liderança. Critérios de liderança, de insatisfatório a excelente, aí ele vai marcar essa opção em relação à comunicação, em relação à tomada de decisão, em relação à colaboração e em relação aos resultados. Aqui são marcações, a gente chama na pesquisa, pesquisa fechada, tá? Eu avalio um grau de 1 a 5. Até aqui tudo bem? Sim. Tá, então Sim. isso aqui, cada integrante da equipe de vocês deverá responder esse formulário individualmente até o dia 10 de cada mês. Eles terão acesso, porque eu vou enviar isso, como também vocês terão um outro acesso. Depois que eu saio daqui, eu já vou para umas outras perguntas que são mais, para eles é facultativo responder isso, tá? Então, por exemplo, se ele quiser responder isso, ele vai responder. Mas se ele não quiser, ele vai vir aqui e vai conseguir enviar. Toda resposta gera uma cópia para o próprio aluno, tá? Mais do que ele respondeu. Mas eu vou ter o acesso daquilo que está sendo respondido e eu vou atuar. Claro que isso aqui em relação à liderança. Então tem perguntas aqui que são mais específicas que eu formulei no sentido de uma avaliação de desempenho. Eu tenho uma equipe de liderança e eu tenho uma equipe de colaboradores, né? Podemos assim dizer, dentro dessas áreas onde vocês atuam, ok? Então esse aqui é o primeiro. Boa tarde. Bom, saindo daqui, a gente vai vir para a avaliação de equipe. E o que é a avaliação de equipe agora? Se na primeira a gente tinha aí a avaliação do que cada integrante vai realizar sobre sua liderança, e isso vai gerar para mim dados para que eu possa avaliar, vocês também vão fazer a avaliação. Desculpa. Desculpa, tá? Não tá falando nada. Cada um de vocês também irão avaliar cada um dos integrantes da equipe de vocês. Então, por exemplo, a Andri tem lá 3 na equipe. Ela vai preencher 3 vezes esse formulário. Então, por exemplo, se eu não me engano, ela tem lá o Guilherme Cristo, não é isso? Não, é a Emily, Lavínia Foi e mal. Camille. Emily, por exemplo, ela vai colocar o nome dela lá, vai colocar o e-mail aqui, vai colocar o nome dela, da Emily, né? Desculpa, o nome da Emily não, o teu nome, né? Andriele, né? E aí ela vai colocar a data de uma certa forma aqui, que é hoje, e ela vai colocar aqui o setor que ela é responsável, né? No caso administrativo, e ela vai falar quem ela vai avaliar, a Emily, beleza. Aí ela vai para o próximo. Quando ela chega aqui no próximo, ela também vai ter alguns critérios de avaliação. Ela vai avaliar esse colaborador ou essa colaboradora quanto ao trabalho em equipe, também numa resposta fechada, né, de 1 é insatisfatório, 5 é excelente. Qualidade do trabalho, ou seja, se o colaborador entrega resultados de alta qualidade, como é que é a iniciativa desse colaborador ou colaboradora, da comunicação, a pontualidade. Vou só marcar aqui aleatório, porque todos são obrigados para a gente ir para o item seguinte, tá? Depois que eu faço isso, eu venho para o próximo, e aqui é obrigatório para vocês, tá? Então, de uma certa forma, naquele primeiro formulário onde os integrantes avaliam vocês, a última sessão é facultativo. Aqui não, como vocês estão avaliando a equipe, é obrigatório e descritivo. Então, tem algumas perguntas aqui relacionado a esse colaborador, tá? E quem só vai ter esses dados serão de acesso meu, ok? Tanto naquele formulário de avaliação como nesse formulário de avaliação. O acesso que vocês terão, né, tanto como alunos de forma geral, serão acesso a 2 formulários, onde os líderes respondem de cada colaborador uma vez e onde aquele colaborador que não é líder responde uma vez sobre o seu líder, sobre a sua liderança. Vocês entenderam até aí? Perfeitamente. Então, Samia falou, Rafael, Isadora, Andriele.
Acho Eu que também entendi. Ó, E esse também é sim, até o sim. dia 10, né? isso, só que como eu vou estar com vocês no dia 11, eu vou considerar a resposta deste formulário até sexta-feira, nesse mês. A partir de maio, junho, julho e assim, consequentemente, vai ser sempre até o dia 10, tanto para os líderes quanto para os integrantes de cada área, ok? Ok. Beleza. Esse é Então, um ponto. tanto quanto a gente, tanto nós como os líderes e tanto como a nossa equipe vai fazer esse formulário, né? Isso, só que são dois formulários. Um que é voltado para os líderes poderem avaliar a equipe, cada integrante da sua equipe, e você não responde o outro, porque nesse momento você é líder, você não é integrante. Já eles que são integrantes e não fazem parte da liderança vão usar o outro formulário. Tá até aqui, eu botei na sala, eu vou mostrar. Ó. O primeiro que está aqui é os alunos que vão avaliar vocês, tudo bem? Eu vou explicar isso em sala. Aqui é vocês que vão avaliar os alunos da sua equipe, o do lado direito. Tiago, Então, vocês vão usar do lado direito e eles vão usar do lado esquerdo. Fala comigo. Quantas vezes acontece o rodízio? Não entendi. Quantas vezes acontece o rodízio no ano? Então, essa questão do rodízio foi o que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Eu dependo da empresa sair dessa fase de planejamento, implementação e um mês de implementação rolar o rodízio, entendeu? Ou pode acontecer de rodízios agora por uma ineficiência. Por exemplo, vai ter esse formulário agora onde os alunos vão responder e onde vocês vão responder também. Eu já tenho aí, né, indicativos, tá, iniciais seu, né, que você me passou e do Rafael. Então, eu preciso trazer isso à luz do que os alunos visualizam e como vocês visualizam o aluno. Principalmente em relação ali ao Rafael, porque no teu caso você mesmo, Isadora, pediu para que você saísse, né? E aí eu preciso entender de fato se é isso que ainda vai acontecer para eu atuar em colocar alguém no lugar, tá? E essa decisão ela vai partir de mim, quem vai ser, ok? Tudo bem? Entendi. Tá. Tudo. Beleza. Então essas duas avaliações foram. Aí a gente entra, eu vou acabar com o Trello. O Trello, ele na minha opinião, ele não, na verdade foi até uma visão depois minha, não deve entrar todo mundo, só deve entrar ali os líderes, e os líderes vão atuar numa outra parte que eu vou mostrar aqui à frente, tá? Que é o seguinte, esse aqui é o Monday, ele é um gestor de tarefas. Todas as tarefas que eu vou passar para vocês, eu vou inseri-los aqui, somente os líderes, e vocês vão pegar essas tarefas e desdobrá-las nas ações para a sua equipe, com os prazos, ok? Então, por exemplo, só para você entender, aqui eu tenho uma tarefa, né? Já que é o treinamento da equipe comercial. Eu coloquei, ó, responsável pela equipe, pela área comercial, deve criar a proposta de treinamento. Qual é o treinamento que eu vou fazer? É treinamento de venda? É treinamento de comportamento? Que treinamento é esse? Me apresentar a proposta e depois que ele me apresentar a proposta, ele deve agendar o treinamento, passando essa data para o administrativo e que tem ali dentro de um horário onde todo mundo pode participar. Então, para tal, o que ele deve fazer é levantar a proposta de treinamento da equipe comercial, fazer contato com os seus integrantes, ver a melhor data ou a melhor forma, se vai ser online, se vai ser presencial, e que encaixe a maioria, não dá uma única sugestão de data, dá ali várias sugestões e entra num consenso. Conseguiu agendar o dia com eles, aí você passa esse dia de agendamento para o administrativo. E vai me responder aqui o dia que está agendado e o horário e aonde vai acontecer. Ele, quem? Rafael, no caso. Reunião da turma com lideranças, né? Precisa-se, né? Eu até comentei isso ontem,
que é interessante que vocês fechem a porta sem os professores e façam uma reunião com toda a turma para que vocês possam, inclusive, apesar de eu demonstrar, falar sobre esse processo de avaliação de desempenho e sobre o controle que eu vou mostrar logo em seguida do controle de atividades que vocês farão, que já vai ser, André, o relatório que você não vai precisar fazer naquele formato, tá? Eu vou explicar mais à frente. Vocês também, enquanto líderes, precisam ter em mente, né, um cronograma, mesmo que talvez não seja mensal, mas sendo mensal, se possível, das reuniões, tanto que vocês fazem online ou fisicamente com a sua equipe. Isso é importante ter isso em mente, tá? Então, para que vocês possam aí, de uma certa forma, né, fazer com que o processo ande, tá? Além disso, definição do estudo de mercado. É o que? Na quinta-feira, antes do trabalho, a previsão é que todo mundo, com base naquilo que a gente ouviu do feedback do Bruno, da tia Bia, na segunda-feira, a gente levante possibilidades para que a gente agora possa se direcionar, que vai ser aqui, né, no brainstorm de ideias que vai acontecer na quinta-feira, tá? E eu botei aqui. Então, essas são tarefas iniciais. Quando vocês estiverem aqui, eu vou colocar o prazo e vocês só vão... eu vou saber se está iniciado, se está em andamento, se está... tá feito, está em andamento, não iniciou. Aqui vai ficar muito mais isso. Quem é o responsável? Eu vou colocar lá, isso aqui é o Rafael, vai aparecer ele aqui. É um controle muito mais básico, que não vai ficar nada muito específico como era no Trello. Eu percebo que vocês precisam de ter um entendimento mais refinado. Percebo que ainda existe um medo, um receio de assumir algumas autonomias. Então, entendendo isso, eu preciso refinar quais serão as tarefas que vocês devem fazer e, com base na tarefa que você vai fazer, você vai desdobrá-la nas ações com a sua equipe. Ok? Tudo bem até aí? Tudo sim. Tá. E para finalizar, para eu abrir para que vocês possam falar, André, o relatório vai ser assim agora. Eu vou, através esse aplicativo? Monday, eu vou passar para vocês o convite, eu vou incluir vocês aqui. Aí vocês vão receber o convite. Isso aqui vai ser uma planilha, né, do Google Planilha. Eu vou compartilhar colocando vocês aqui como editores igual a mim, tá? Entrarão aqui também como editores. Eu estou fazendo inclusive pelo e-mail do Sace, até para poder facilitar a visualização de vocês. E o que vai acontecer aqui? Nesse onde eu passo a tarefa, você vai receber essa tarefa. Ao receber essa tarefa, você vai pensar em distribuir as responsabilidades de acordo com a equipe. E aí, quando você distribui, por exemplo, treinamento da equipe comercial. Vou pegar esse aqui que está muito mais direcionado, tá? Eu vou pegar lá como Rafael, vou estar aqui, o nome da atividade é levantar deficiências de habilidades em vendas de cada integrante. Você que vai fazer isso, qual é a área? Comercial. Qual colaborador que você vai colocar para fazer? Todos. Então todos vão levantar a sua deficiência, ou ainda você vai pedir para algum, vai delegar para algum colaborador aí na tua equipe, sei lá, por exemplo, acho que é o Paulo, né? Paulo. Arthur. Um exemplo, Paulo. Aí vai comer, isso aqui vai ser do dia 9/4. Do dia 9/4 e tem um prazo para que ele possa te entregar até, por exemplo, 12/4. Beleza. O status já foi iniciado? Você vai perguntar, já foi iniciado? Aí você vai colocar, ou foi concluído, ou está em atraso, enfim. Não iniciado. Qual é a prioridade disso aqui? A demanda que você recebeu. Isso é uma prioridade muito alta? É uma prioridade baixa? É uma prioridade média? Enfim, tá? Quais recursos que ele precisa? Aí você pode descrever isso
e algumas observações. Por exemplo, ao você ter passado essa atividade para o Paulo, você sabe o que ele tem que fazer e você consegue acompanhar ali. Ao acompanhar isso, deixa eu jogar um filtro aqui que é importante. Ao acompanhar isso, eu vou conseguir perceber o seguinte, que o Paulo não fez, ó. Paulo ficou, por exemplo, eu posso, aqui vai ficar como se fosse o relatório, ficou de realizar o levantamento das habilidades com seus colegas de equipe através de um formulário, não sei, onde é identificado as habilidades de cada um dos participantes. Um exemplo, aí pode ser que é o seguinte, ele teve dificuldade, não fez no prazo, e sua justificativa, porque ele vai dar para justificativa, foi que não conseguiu falar com a equipe. Um exemplo, tá? Aí, se foi isso, você já viu que não foi feito. A prioridade é alta, não vai sair daqui. Um exemplo, ó, em atraso, porque já vai passar desse prazo aqui. Vai passar desse prazo, vai estar em atraso. E aí, o que, que vai acontecer? Depois eu só vou pegando o relatório e já vou saber quem é que tá. Quem é que tá, não a equipe. Quem é que tá deficitário. E aí eu vou entrar atuando em conversar com ele, o gestor, e o que, que aconteceu. Ok? Dúvidas? Nenhuma. Professor Tiago, Oi. eu tenho uma dúvida. Por exemplo, Claro. se eu passar uma tarefa para alguém do meu setor e a empresa júnior já estiver em ação, já estivermos vendendo, e essa pessoa não concluir a tarefa e isso acabar atrasando, o que vai acontecer? Então, na verdade, depende de vários fatores. Esse colaborador ele atrasou por que motivo? Por isso que aqui você tem a tarefa que você demandou e o campo de observações porque você está... Tipo, ó, por enquanto só tem um aqui, concorda comigo? Mas vamos supor que Sim. tenha outro de comercial, tá? Eu, enquanto gestor do comercial, vai ter várias atividades aqui, de várias áreas, das áreas de vocês. Eu vou puxar um relatório aqui e ver. Então eu vou filtrar aqui, ó, por exemplo, quero filtrar de A a Z, quero filtrar por condição, quero filtrar por valores, enfim. Quero botar um filtro. Eu posso vir aqui, comercial, porque por enquanto só tem comercial também. Ele só vai me jogar comercial. Mas se eu botar um administrativo, ele dá os dois. Aí eu vou lá e tiro, ó, deixo só comercial. Ele vai me trazer só o comercial. E aí eu vou conseguir perceber o que já foi feito, o que não foi feito. Isso é uma outra coisa importante que faltou aqui, mas eu vou colocar, foi até bom tu lembrar, data da demanda. Data da demanda da atividade. Data que eu postei aqui essa demanda ou você colocou essa demanda ali, tá? Aqui, ó. Foi, o Samuel? Foi, professor. Obrigada. Quem mais? Alguma dúvida? Professor, eu tenho. Quem é? Ludmila? Pode falar. A Andy que vai ficar responsável por fazer essa tarefa, né? Ou a gente também tem que Então, vocês colocar? devem passar para ela, vocês vão ter acesso, não que você não possa fazer, mas vamos centralizar para as coisas ficarem, já que não vai precisar emitir esses relatórios, porque é o seguinte, o que acontece? Esse relatório, primeiro ele é papel, vocês têm um custo, outra coisa é mais difícil de controlar. E por que eu fiz isso? Até para vocês entenderem. Aqui em algumas coisas que foram colocadas, não está muito específico o que aquela pessoa não fez. Tipo assim, ela não fez, ela não participou, não demonstrou interesse. Mas o que foi pedido a ela e por que não foi feito? Isso tem que ter muita clareza, porque com essa clareza eu consigo trazer não somente
à luz do que a pessoa deixou de fazer, porque assim, por exemplo, eu chego para você e falo, ó, você não participa. Mas quem me disse que você não participa? Talvez eu não te passei a tarefa nenhuma, ou eu te passei e você não entendeu. E aí foi uma falha de comunicação minha, ou ainda eu te passei, você ouviu, mas não entendeu, não procurou. Então existem várias possibilidades de dar errado. Com esse novo modelo, e não desmerecendo o modelo de vocês, que eu acho muito bonito e estruturado, mas assim, evita gastos, custos e eu vou ter um controle maior. Para que sentido? Na avaliação de desempenho, que envolve eles fazer para vocês, como se fosse 360 graus e vocês para eles, eu vou conflitar dados e vou analisar e vou entrar para atuar, né, nas situações que podem surgir. Lembrando que as nossas avaliações, isso eu vou falar com eles, vai ser muito. Ela deve sair de um trato parcial para um trato imparcial. Isso tem que ser bem específico, tá? Nesse ponto. Porque eu não posso atuar num trato. A pessoa não participou, mas não participou de quê? Por quê? Por isso que a comunicação é importante. Então, às vezes, você não vai falar coisas com a sua equipe. Vai ter momentos que você vai ter que falar com aquele colaborador isolado. Isso é gestão. Então, por exemplo, hoje eu estou falando com a liderança. Mas se tivesse alguma coisa que eu precise, né, vamos supor que lá na avaliação saiu que eu tenho um líder que pode estar tendo um problema de comunicação, eu não preciso fazer a reunião com vocês. Eu mesmo atuo com esse líder. Eu faço contato com esse líder, entro online com esse líder, se for o caso, atuo com esse líder ou ainda entro em contato com o colaborador para entender o que está acontecendo em participação política. Então tem várias possibilidades. Só que o nosso foco principal é dirimir e diminuir qualquer tipo de ruído. Por isso é importante ter uma boa comunicação. Por exemplo, vocês têm grupos do WhatsApp, acredito eu, das áreas, acredito. Você pode me colocar no grupo da área para eu acompanhar o que você está pedindo, mas eu não vou atuar lá, eu só vou visualizar. O que eu tiver que atuar, eu vou atuar ao ver lá, ao ver na sala, ao ver fora da sala e ao ver no relatório. Quando eu juntar todos esses dados, isso vai me dar um norte, isso vai me dar um dossiê e eu vou saber. Entende? Avaliação de desempenho é isso em RH, tá? Alô? Oi. Oi. Tô ouvindo, tô aí. Então, Momento de vocês falarem. então, eu queria fazer até um comentário por conta que eu ainda não tinha conseguido fazer, porque é o seguinte, sobre a questão da pesquisa, né, todo mundo, nós, na quinta-feira, nós líderes tínhamos comunicado, até o senhor, né, comunicou e tudo, sobre esse negócio, sobre essa questão da pesquisa positivo, onde que a gente iria pedir, né, para a nossa equipe para poder fazer essa pesquisa de cada setor. Por exemplo, a minha foi desculpa, o dever que eu pedi, né, para poder eles praticarem, era fazer uma pesquisa de comércio. Eu ainda Né? não entendi, Rafael, o que você quer dizer. Tô sendo bem sério, ainda não entendi. Não, tudo bem, não. Não, É repete por de conta que novo, vai estar lá repete na de frente. novo. O que eu pedi para eles era para poder eles fazerem as ideias sobre a forma de abordagem e fazer a pesquisa de comércio. Mas o que. Mas Jonathan então, comentou. isso é legal. Calma aí. Então vamos lá. Primeiro ponto. Tá, Você não, pediu pra aí que eles. tem, só que Pra... aí tem um problema. Tô Só que aí vendo. tem um problema, porque Jonathan comunicou, Leandro mandou mensagem lá, o Arthur ele não entendeu, ele perguntou, respondi para ele, expliquei para ele. Aí eu vou até printar aqui para qualquer coisa. Não, mas vamos lá. A questão que eu quero. Aí a gente tem que entender. A gente pode usar inclusive a tecnologia ao nosso favor. Quando eu te demandar uma atividade lá, e aí você falou assim, ó, eu pedi para que eles fizessem
Uma pesquisa sobre abordagens de quê? Pode ser, deixa eu voltar. A ideia de abordagem para a tia Bia e a Peraí, pesquisa de ideia de comércio. abordagem para a tia Bia, como assim? Em que sentido? Isso. Melhores formas de abordar a tia Bia para poder a gente conseguir ter uma forma bem sucedida, entendeu? Então, mas aí vamos lá. Quando a gente estava conversando. Vamos lá. Isso era para qual finalidade? Isso era para quando? Isso era para entrar onde? Então, Entende? então, Então, assim, rapidinho, não, Rafael. Rapidinho. Precisa se ter, antes de você passar para a tua equipe, e não só você, mas o integrante, o que que eu vou fazer? Por isso que ao trazer esse relatório, o que que eu tenho que fazer? Então, assim, essa demanda surgiu hoje. Beleza, eu coloco a data. O que que é essa demanda? Qual colaborador ou colaboradores? Qual é o prazo que eu tenho? Aí eu consigo ter mais facilidade. Mas assim, vamos pensar da seguinte forma. Você queria uma abordagem, pelo que eu entendi, para a tia Bia. Quando que você pediu essas ideias de abordagem, ô Rafael? então, o que ocorre? Eu pedi na Não, me quinta-feira, responde onde que rapidinho. nós líderes Quando, conversamos. quando que você pediu essas ideias de Na abordagem, quinta-feira, Rafael? Hã? Rafael? eu não entendi. Quando que você pediu para sua equipe É que, essas é ideias que de abordagem? travou o áudio. Não, beleza. Quando que você pediu? Quando Eu que pedi você na pediu? quinta-feira. Na quinta-feira. E o intuito dessas ideias de abordagem era para que você abordasse a tia Bia ou para que eles abordassem a tia Bia? Não, para que fosse apresentado lá no slide, né? Então, Para que eu, pelo menos, para que nós líderes possamos. mas Dessa ideia, aí, porém o foco não foi esse. é aí que está essa grande questão. Se você, o que você tinha ou o que tem, né, não sei, é fazer. Peraí, eu quero mostrar, pessoal, minha equipe, né? Eu quero mostrar, é, eu quero mostrar na apresentação aí para a tia Bia técnicas de abordagem que nós pretendemos utilizar na área comercial, na abordagem de vendas. Vocês acham interessante? Beleza, show. Essa é a primeira ação. Segunda ação, todo mundo achou interessante? Eu consigo colocar no slide da gente? Consegue, só que vocês têm que. Alguém ficou responsável de fazer, ó. Só que eu preciso desse dado, por exemplo, até domingo. Beleza, já sei disso. Equipe de comercial, olha só, eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu preciso inserir na apresentação da nossa área comercial algumas ideias de técnicas de abordagem de vendas que nós pretendemos utilizar na empresa Júnior, que não necessariamente a gente sabe o que é, mas técnicas de abordagem comuns. Vocês podem pesquisar para mim, cada um de vocês, cada uma técnica, me mandar aqui, me marcar, ou me mandar por e-mail, não sei, mas o que técnica é essa? Como funciona essa técnica, como ela pode ser aplicada? O prazo que eu preciso é até sábado à noite. Por quê? Porque eu tenho que enviar para o outro setor para incluir no slide até domingo. Então eu conto com vocês e isso é uma tarefa que eu passei para cada um, ok? Todo mundo ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Olha o processo acontecendo, tá vendo? Esse método de comunicação que eu estou falando para você tem que acontecer com todas as áreas. Como eu estou fazendo com vocês agora. Eu trago vocês aqui à luz de uma reunião, como se a gente estivesse fazendo uma reunião de equipe. Passo para vocês como funcionam os processos, né, que vão ser agora, como você alimenta cada um do processo, porque na verdade o que você vai alimentar é esse, e a avaliação, né, no Forms, e com base nisso, de uma certa forma, é que eu vou acompanhando. Eu vou acompanhando, ok? Entendi. Então, recebeu a atividade, não saem passando. Procura. Hoje você tem até inteligência artificial que pode te ajudar, que é o seguinte: bota lá, ó, meu professor de empresa júnior, eu sou gerente da área de comercial. Meu professor da empresa júnior pediu numa demanda de tarefa para criar
não sei o que, sei lá. Eu tenho uma equipe com 6 funcionários. Como eu posso desdobrar essa tarefa em atividade para que cada um dos tantos colaboradores da minha área tal possam realizá-la com um prazo de até uma semana, começando a partir de hoje. Aí ele vai te dar esse desdobrado, você valida, vê se é isso, você já sabe, ó, galera, tá aqui, é isso que tem que fazer, é o prazo que tem que pegar, conto com vocês se vocês tiverem alguma dúvida, mas explica também, não só manda, explica, ó, qual é o objetivo, para que é isso e tudo mais. Tudo bom? Tudo bem? Quer dizer? Tudo bem? Vamos lá, mais alguém quer falar? Daqui a pouco vai acabar a reunião aí, que acho que tem mais 15 minutos. Fala aí. Eu tenho uma dúvida. Claro. Como funciona o calendário de eventos? Que eu não entendi muito bem. Boa, Isadora. Então, o calendário de eventos eu não tenho acesso. Vamos lá. Hoje eu sou professor do curso técnico de administração. Que eventos que eu tenho controle hoje? Lançamento da empresa Grandonut, que na verdade é amanhã, acontece aí na frente da escola, né? Que é algo autorizado, ela falou com vocês, mas que eventos que eu tenho controle? 3 da DM, eventos. A banca do TCC no meio do ano, que vai acontecer. 2, a semana da administração, que é em setembro. 3, o TEC Encerra, que é o TCC. Só que não existe somente os eventos de ADM, existem os eventos de informática, existem os eventos de enfermagem, existem os eventos institucionais que são do ciclo básico, né, do ensino médio básico. Então, como funciona já para te responder? Inclusive vai entrar isso como atividade lá. Primeiro, e a tia Bia? Procurar o calendário de eventos do colégio até dezembro. Quais eventos já tem confirmado? Quais eventos ainda podem entrar? Que datas que estão em abertas possíveis que podem ser exploradas além do que a escola já agendou como eventos que podem ser criados pela empresa júnior. Quando eu tiver esse parâmetro, com base naqueles eventos já agendados, eu consigo talvez, se for liberado, ela vai te dizer, ó, esses todos estão liberados e esse aqui, beleza, eu posso atuar nesses. Já existe uma identidade visual, já existe um evento ali agendado. Nas datas possíveis é onde vocês vão ter uma autonomia de pensar num evento a ser explorado. Só que eu só posso pensar no evento quando eu souber as datas, porque a gente tem um fator chamado sazonalidade. Por exemplo, a gente está no mês de abril, saímos aí da semana de Páscoa, daqui a pouco vai vir feriado de São Jorge, né? Outro feriado. Aí daqui a pouco Dia do Trabalhador, que não é sazonal de comemoração, mas tem um viés. Dia das Mães, né? Depois Dia dos Namorados. Então são épocas sazonais que vocês vão poder explorar evento caso não tenha, ou se tiver, como eu posso entrar nesse evento com a empresa júnior. Entendeu? Mas as ações são essas. Tá? Essa reunião eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Mais uma coisa. Pode falar. Em questão do rodízio de novo. Uhum. E se a pessoa não ir bem, por exemplo, de matemática e ela tiver que ir em algum momento para o financeiro, como que faz? Na verdade, a tua percepção aqui no financeiro, ela está indo com uma base de não ser bom em matemática. Mas como é que a gente pode prever isso, Isadora? Tem competências que não são analisadas pelo fato de ela não ser boa em matemática. Às vezes ela desculpa o termo que eu vou falar, ela é preguiçosa em matemática. É diferente. Não ser boa é quando eu identifico que realmente eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Claro que eu posso desenvolver. Agora, eu não gosto da matemática também é um outro fator, porque eu gostar também, o querer é um fator. Agora, se você identifica que ela não é boa, que percepção que eu tenho, por que ela não é boa naquilo? Liderança, por exemplo, eu não preciso estar num cargo de liderança, vou dar um exemplo. Na minha liderança, né? Eu atuo aqui como coordenador técnico em administração logística. Eu não preciso saber de logística reversa. Eu sou um especialista em logística reversa. Mas eu preciso ter na minha equipe alguém que saiba fazer isso. E aí o que vai entrar são habilidades de gestão humana para poder fazer com que essa pessoa entenda
através da minha comunicação, aquilo que deve ser feito. Ok? Sim, entendi. E isso funciona com qualquer outro setor, né? Qualquer outro setor, qualquer outra profissão. Posso atuar num. Tem até professoras aqui de outras áreas que não façam enganar. Eu posso ser enfermagem, eu tenho enfermagem do trabalho, enfermagem do idoso, enfermagem de CTI, um monte de área. Às vezes ela vai se tornar encarregada num hospital, mas ela não é especialista em tudo, ela é generalista. Ela vai atuar lá no CTI, mas às vezes ela gosta muito de trabalhar com idoso. A especialidade dela é essa. Mas ela vai ter que aprender um pouco, não de fazer a especialização, mas aprender um pouco a lidar com pessoas. E ela vai contratar pessoas que têm competência para trabalhar nessas áreas. Aí o rodízio não acontece só na liderança, né? Ele acontece nas equipes também. Licença, pode repetir de novo, porque travou aqui por um mó tempão. Eu não ouvi. Isso, eu acho que eu ouvi agora. Essa parte que você vai pegar na gravação, vai acabar a reunião Eu daqui a disse pouco. que Hein, Isadora? Essa parte você vai pegar na gravação que está gravando e eu vou disponibilizar para vocês. Só que o Google Meet ele só me deixa ter 1 hora de reunião. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir para quem tem outra pergunta, ou se você tiver outra pergunta, quando eu enviar essa gravação para vocês, que eu vou botar no YouTube não listado, aí vocês assistem nessa parte, tá bom? Fala, Sam. Tudo bem. tá bom. Eu ia perguntar justamente o que você falou agora, sobre não ter conhecimento sobre uma área. A Amanda, ela trabalha com a parte do Excel, ela faz as planilhas, ela vai Sim. contabilizar todo o dinheiro que entra. Eu não faço a mínima ideia de como se mexe no Excel, mas eu procurei um curso muito básico no Bradesco, de graça, Sim. só para eu conseguir saber se ela está fazendo alguma coisa. Sim. Então, vocês vão entender ao longo do tempo que a empresa Júnior ela vai promover isso, a necessidade de você se movimentar. Não vocês só como líder, mas também como integrante. Sair um pouco dessa zona de conforto. Então você já se movimentou. Poxa, eu preciso entender um pouco. Muitas das coisas eu aprendi sozinho, muito mais do que curso, tá? Por exemplo, em própria coordenação técnica, eu tive que fazer relatórios que eu não sabia fazer de uma forma específica como se pedia. Então eu fui no YouTube, vi vídeo, eu pegava aquela pessoa que já fez, por exemplo, vamos supor que a Amanda, já que você trouxe ela como caso, ela saia do financeiro e vá para uma outra área. Essa pessoa que entrou no lugar dela não tem conhecimento nenhum sobre finanças, mas ela tem vontade. Ela não pode se comunicar com a Amanda, já que ela vai deixar uma expertise lá, ou a Amanda não pode treinar em algum momento, mesmo que ela seja da outra área. Então, gente, existem várias possibilidades. Por mais que eu esteja numa área, isso não faz com que eu tenha versatilidade, transversalidade, eu não consiga conversar com outras áreas. Por exemplo, se você é muito boa com mexer com o celular e eu não sou, e eu tô com uma dúvida, eu vou chegar até com você. Pô, Samir, você me dá uma ajuda? Eu tô com uma dificuldade de fazer isso aqui. Como é que você faz? Você pode me explicar? E aí, a partir desse ponto, você desenvolve ali algumas competências e acaba indo sozinho. É a autonomia, né, da busca do conhecimento, tá bom? Não é só para Tudo vocês bem, não, de obrigada. forma geral. Mais alguém? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Ludmila. Eu queria saber Uhum. que na segunda-feira que a Bia e o Bruno deu o exemplo da gente fazer jogos na escola. Sim. Só que eu não entendi muito, aí eu queria saber se o senhor poderia me explicar. Claro, quando a gente fez a pesquisa, foram 287 respondentes, né? Nós tivemos um público de fundamental e um público de ensino médio. E tirando alimentos e bebidas que não era possível, houve casos de alunos que levantaram jogos como possibilidade. Jogos, Ludmila, são de forma geral. Por exemplo, você pode criar jogo de adedonha. Adedonha não. Como é que fala aquele negócio pula corda? Vamos criar um jogo de pula corda, um evento de pula corda. E aí faz uma arte, divulga, se inscreve com R$1, R$2, alguma coisa nesse sentido. Se inscreve ali e vocês criam um jogo, faz a animação do jogo e as pessoas participam. Ou na hora do intervalo. Tô dando um exemplo, tá? Isso é um jogo. Pode ser o seguinte, um videogame que alguém tenha, bota lá para jogar.
pode ser um jogo de pique-esconde. São vários jogos que podem ser feitos, jogos físicos, jogos de tabuleiro. Vamos fazer um torneio de xadrez. Quem quiser se inscrever participa, não sei o que, juro. Então, só que para tudo isso acontecer, eu não posso criar os jogos agora. Primeiro, eu vou ver as datas. Depois eu vou levantar que jogos são possíveis de eu oferecer numa escola. Então eu posso, sei lá, xadrez, eu posso colocar dama, eu posso colocar pique-esconde, eu posso jogar Olimpíada, eu posso criar vários jogos. Beleza. Desses jogos, eu vou botar isso aqui em um evento, eu vou colocar isso aqui em outro, esse aqui talvez é interessante nesse, talvez. E aí eu crio vários micro eventos, talvez mensais, cada um com uma arrecadação, cada aí talvez com alguma coisa, talvez patrocínios e ali angariar dinheiro. Isso se direcionar para a questão dos jogos, tá? Sim, obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Não tô com nenhuma dúvida mais não. Professor, Oi. esses jogos que o senhor citou anteriormente, funcionaria só de manhã ou tem que ser de tarde também? Então, não necessariamente, pode ser de manhã ou de tarde. Só lembrando que temos esses fatores, né? Se for de manhã, você vai colocar em qual horário, quanto tempo que vai ser esses jogos, tudo isso vai ser mapeado. Por isso que eu preciso primeiro ter acesso ao calendário de eventos que já tem na escola. Pode ser um evento que seja no sábado. E aí a turma se venha querer participar. Ah, não tem como ser sábado, só durante a semana. Vamos fazer então eventos de manhã? Não, a gente pode abrir à tarde também. Essa escolha vai ser de vocês, mas só pode se ter essa decisão quando você tem acesso ao calendário. Se você não tiver acesso ao calendário de evento da escola, ao calendário da escola e os eventos, você vai ficar cega, vai ficar perdida. E aí você tem que ter um cuidado para você não tomar uma decisão antecipada. Eu não posso oferecer algo se eu não sei a disponibilidade do tempo, do local, do recurso, né, para fazer. Tem aquela ferramenta 5W2H, né? O que, por quê, para quem, como, né, e quando, né? Então, quando você entende que cada ação que você faz, você consegue responder isso, principalmente o como, né? A maior dificuldade humana hoje é o como. Como fazer, tá? E aí, consequentemente, isso vai demandar estudo. Só que como é que eu vou responder como eu vou fazer se eu ainda nem comecei nada? Entendeu? Nem levantei quais jogos, nem sei ainda o calendário da escola. Isso a gente pode fazer na quinta-feira. Junto ao Bruno, eu tenho um calendário, eu vou até mandar uma foto para vocês. Eu tenho um calendário daquele institucional, mas eu não tenho um calendário de eventos. Entendeu? Entendi. Obrigada. Tá? Foi, pessoal. Bom, Foi. eu tenho uma dica. Foi. Eu acho interessante. Eu gostei da reunião. Eu sei, coitado, vocês falaram um pouco, mas falaram. Mas eu acho que se desse, se for unânime, a gente na quinta-feira vocês me respondem. A gente poderia tornar esse ciclo, se der, semanal ou quinzenal. Tá? De reunião. Que eu Por acho mim, que- poderia fazer uma vez por semana. Uma vez por semana também fica Beleza. bom pra mim. Só que temos um fator aí. Eu não posso prever para vocês que toda terça-feira será. Por quê? Hoje eu tenho a terça, semana que vem eu tenho a terça-feira, que eu estou em coordenação na outra escola, que é aqui onde eu estou agora. Mas eu vou sair agora, que eu tenho que sair para outra unidade. Mas, por exemplo, no outro ciclo eu vou estar com um horário diferente ou dando aula diferente. Então pode ser que vai mudar, mas eu consigo fazer dentro desses ajustes, ok? Tudo bem? Tudo bem. Ok, Então, tudo bem. Tá bom. é isso. Tem um horário que é muito bom de fazer, que aí eu consigo encaixar sempre. Só estou dando esse feedback para vocês, que às quintas eu dou aula para vocês. Eu depois dou aula à tarde 2 tempinhos só, de 1h50 a 3h30. Então eu conseguiria ali, por exemplo, 3h40 até mais ou menos umas 4h20 todas as quintas-feiras. Mas eu, em vez de botar um dia fixo, eu acho que é interessante a gente fazendo um cronograma. Na quinta a gente fecha o dia da semana que vem, aí em loco, né, na sala, já fecha, e aí vou botando na agenda. Ou te mantém às quintas-feiras, ok?
Por que que é interessante Ok. essa reunião? Porque Ok. nem sempre que a gente em sala de aula dá pra gente fazer uma reunião mais restrita, né? Sem a participação. Porque aqui é a liderança, vocês conseguem ter mais clareza, tira dúvida. Eu acho que fica melhor, meu ponto de vista, tá? Então é isso, pessoal. E também tem mais tempo. Tem mais tempo. Tá quase no fim, vai acabar agora, acho que em segundos. Gostaria de agradecer a vocês, desculpa aí, mas acho que vai acabar a reunião. E na quinta-feira a gente acerta esses Eu que agradeço. detalhes. Tá? Eu vou mandar uma mensagem bom. para a Andrea para me falar do Monday, mas